Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40 € de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Jornal das 6, com edição de Miguel Viterbo Dias. O Chega vai avançar com uma comissão parlamentar de inquérito à liderança de Luís Neves na Polícia Judiciária. O líder do Chega já tinha admitido essa possibilidade, mas diz que preferia evitar para não manchar a imagem da PJ. Mas ao final da manhã, André Ventura anunciou mesmo a intenção de avançar com uma comissão de inquérito no regresso dos trabalhos parlamentares. Dei hoje indicações à liderança parlamentar para avançar ainda no dia de hoje com uma comissão parlamentar de inquérito putestativa aos mandatos de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária. Esta não é uma comissão parlamentar de inquérito contra a PJ, nem contra nenhum órgão de investigação do Estado. Esta é uma comissão parlamentar de inquérito para saber o que aconteceu na PJ durante o tempo de Luís Neves, que possa ser tão grave que leve ao silêncio de todos e à gravidade destes factos em que se usou e abusou dos meios públicos para fins que ainda não percebemos exatamente quais são. O anúncio de André Ventura, que pede ainda coragem ao Presidente da República, Primeiro-Ministro e Procurador-Geral para investigar Luís Neves, diz Ventura que ninguém pode ter medo de fazer perguntas sobre o atual Ministro da Administração Interna. A nomeação de Luís Neves para o cargo de Ministro da Administração Interna era, como dizia Pedro Passos Coelho, um péssimo precedente. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Procurador-Geral da República não podem estar reféns nem ter receio de qualquer investigação que envolva, mesmo se necessário, aqueles com quem trabalharam. Porque o país já percebeu neste momento que tudo aquilo que há por explicar é pelo menos a parte visível de um muito maior iceberg que envolve provavelmente os tais poderes ocultos, anos e anos de influência mútua e de nomeação mútua para lugares do Estado. O pedido de André Ventura, depois do anúncio de uma comissão de inquérito ao Ministro Luís Neves. Já a Iniciativa Liberal quer ouvir o Ministro, mas numa reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República, o órgão em funcionamento durante o período de férias do Parlamento. O PS diz que esta iniciativa do Chega vai acabar por fragilizar a Polícia Judiciária. Eurico Brilhante Dias diz ter ficado surpreendido com o pedido de André Ventura, lamenta também o timing do Chega e levanta dúvidas quanto às intenções do Presidente do partido. O líder parlamentar do PS recorda as alegadas ligações do Chega a movimentos extremistas que estão a ser investigados pela polícia. Porquê é que o Chega quer fragilizar a Polícia Judiciária? Quer fragilizar a Polícia Judiciária por causa das investigações da ligação do 1143 ao Chega? Quer fragilizar a Polícia Judiciária pelas ligações do movimento Armilar, que tinha uma lista de alvos, de indesejáveis, e que tem inequívocas ligações ao Partido Chega? O Partido Chega está a atacar a Polícia Judiciária porque tem algum receio sobre as investigações que ligam a alguns financiadores ao Partido Chega? Eurico Brilhante Dias a reagir ao pedido de comissão de inquérito do Chega sobre o Ministro da Administração Interna. Na reação ao anúncio de André Ventura, Luís Neves, o Ministro, acaba por agradecer a oportunidade. Diz que é uma possibilidade para esclarecer tudo e mostrar o legado que deixou na Polícia Judiciária. O Ministro diz que não tem medo e até deixa um agradecimento. Ainda bem, portanto, conforme já disse anteriormente, estou totalmente disponível para em todos os fóruns prestar todos os esclarecimentos. É uma boa altura para saber e para se conhecer o meu legado à frente da Polícia Judiciária. Portanto, conforme já disse, no meu tempo próprio prestarei os esclarecimentos, que há pouco me foi colocada aqui a questão, penso pela RTP, que os portugueses merecem. A reação de Luís Neves ao anúncio do Chega, a pressão da oposição aumenta num dia em que há novos desenvolvimentos sobre os casos que envolvem o Ministro. Aliás, Luís Neves, que não entregou as declarações de rendimentos ao Tribunal Constitucional quando era Diretor Nacional da Polícia Judiciária. A informação foi avançada pela TVI-CNN e pelo jornal Nascer do Sol. Também no caso do outro lado, o Expresso adianta que a PJ não encontrou documentos que justifiquem o transporte do veículo do Seixal para Barcelos.
E outro tema que tem estado na atualidade, os exames e a educação. A esta hora arranca uma manifestação de estudantes, precisamente junto do Ministério da Educação. Em protesto contra a forma como decorreu a classificação dos exames nacionais, num dia em que termina a segunda fase, Fernando Alexandre reforça que a digitalização das provas está a decorrer com normalidade e sem os constrangimentos da primeira fase. O Ministro espera também que as desconformidades nos exames fiquem resolvidas até ao final do dia de hoje. Ontem à noite eram cerca de 600 exames com problemas ainda por resolver e deu também conta, Fernando Alexandre, de um aumento de 43% dos pedidos de reapreciação das provas. A acompanhar esta manifestação está o jornalista Hugo Fortunato Oliveira. Hugo, que respostas querem os alunos por parte do Ministro? Muito boa tarde, Miguel. Começam por pedir desde logo a admissão de Fernando Alexandre. Dizem que o Ministro da Educação não tem condições para continuar. Além disso, tentam aqui conseguir algumas medidas para tentar minimizar os impactos desta primeira fase. Pedem a isenção total das taxas de reapreciação dos exames e o alargamento dos prazos de candidatura ao ensino superior. Nesta que é uma manifestação organizada pelo movimento Chumbado.pt, criado por 2 estudantes, que em pouco tempo conseguiram reunir no Instagram mais de quase 1.700 seguidores. Esta manifestação conta não só com estudantes, mas também com o apoio dos professores. Temos nomeadamente aqui presente a Missão Escola Pública, mas também a Federação Nacional dos Professores e o Sindicato de todos os professores, além de, por exemplo, estruturas como a Vida Justa e a Greve Climática Estudantil. Este que é um protesto que começou há poucos minutos, ainda não se ouvem palavras de ordem, vêm-se alguns cartazes, Miguel, mas por agora é um protesto que ainda está a começar. O Hugo Fortunato Oliveira a acompanhar esta manifestação junto ao Ministério da Educação, convocada por estudantes contra o processo de classificação das provas nacionais. O PS que quer as respostas de Fernando Alexandre até setembro e ameaça por isso com uma comissão parlamentar de inquérito. Aviso deixado hoje por Eurico Brilhante Dias, depois de ter também anunciado que perguntas é que vai enviar ao Ministro. O PS quer saber mais sobre uma questão específica do exame de português, que poderá ter sido idêntica a uma pergunta que estava num dos livros de apoio aos exames, e quer também mais informações sobre as correções das provas. Caso estas perguntas não sejam respondidas, os socialistas asseguram que vão avançar com uma comissão de inquérito em setembro. O Partido Socialista espera que essa resposta venha até ao início do mês de setembro e, se a resposta não vier ou não for esclarecedora, a resposta a esse conjunto de questões, terminado que esteja o processo de acesso ao ensino superior, o Partido Socialista tomará a iniciativa de lançar uma comissão parlamentar de inquérito no Parlamento. O aviso deixado por Eurico Brilhante Dias na sede do PS. Ainda hoje o Grupo Parlamentar Socialista vai enviar esse documento com as perguntas que quer ver respondidas por parte de Fernando Alexandre. E à sexta-feira, por regra, vamos fazendo as contas aos aumentos do preço dos combustíveis. Algumas estimativas apontam para 9 cêntimos no gasóleo, 3 cêntimos na gasolina já na próxima semana, mas o Governo, Miguel, diz que está muito atento. Manuel Castro Almeida, Ministro da Economia, diz que está a vigiar o aumento do preço dos combustíveis e a avaliar permanentemente se são necessárias novas intervenções, para além do desconto no ISP que já está em vigor. O Governo continua atento ao assunto. Há um desconto que nós estamos a fazer neste momento e que vai ser mantido. Há uma regra que foi definida, que era de apoiar ou de incentivar ou subsidiar o preço do gasóleo quando ele subisse mais do que 10 cêntimos do preço antes da guerra. Essa regra está em vigor, mas o Governo continua atento para avaliar permanentemente se justificam ou não novas intervenções. Ministro da Economia, num registro captado pela agência Luz, em Viana do Castelo, na altura em que a ANAREC, a Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis, prevê uma nova subida do preço na próxima semana. O professor universitário e antigo Ministro das Finanças, Luís Campos e Cunha, elogia as melhorias no relacionamento entre a AD e o PS. A proposta de Orçamento do Estado já está a ser trabalhada pelo Ministério das Finanças. O PS já veio colocar exigências para a viabilização do documento por parte dos socialistas. À Rádio Observador, o economista e antigo Ministro das Finanças, Luís Campos e Cunha, diz que o anunciar das exigências é um bom desenvolvimento e que mostra que o PS pretende ser o parceiro principal da AD para resolver os problemas do país. O partido da oposição, o Partido Socialista, pôs-se numa posição de condições políticas para viabilizar um orçamento. Eu acho que é um bom desenvolvimento e uma boa ideia. Repare-se
que este conjunto de propostas, do meu ponto de vista, é quase estender o tapete ao Governo para que o Partido Socialista seja, digamos, o parceiro principal, não do Governo, mas da AD. Luís Campos e Cunha, no explicador da Tarde Política da Rádio Observador, o professor universitário, antigo Ministro das Finanças, a dar conta desta melhoria de relacionamento entre o Governo e o Partido Socialista. Diz também que as propostas do Chega são perigosas para o regime democrático e que a questão da idade da reforma é uma má medida para um sistema que já está sob forte pressão. E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, 24 de julho. Espanha enfrenta um período crítico de combate a incêndios. Em Madrid está a arder o pior fogo já registado na região, de acordo com o Executivo Regional. A Presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diz que ainda assim é cedo para perceber o verdadeiro alcance dos problemas causados pelas chamas. Encontramo-nos nesta situação. Este é o pior incêndio da história de Madrid. É algo que nos custa muito a assumir. Evidentemente, ainda é cedo para saber o alcance, já que os incêndios estão muito ativos e, como estamos a ver, estamos numa situação inédita de altíssimas temperaturas e um vento que não para, não dá tréguas. Para além disso, tivemos o azar de que se juntaram e multiplicaram 3 incêndios. Agora, a nossa prioridade é salvar vidas. As preocupações de Isabel Díaz Ayuso, o governo que declarou a situação de emergência durante a noite, é a primeira vez que o governo espanhol de Pedro Sánchez gera diretamente uma crise nacional de incêndios. Já foi também acionado um mecanismo europeu de proteção civil. A fechar, a companhia aérea australiana Qantas tem um novo avião para viagens ultralongas. Cá a mim é que não me apanhavam nisto. Então, define ultralongas. Ultralongas neste caso. O objetivo é fazer uma viagem de 22 horas. Cruzes credo. No avião que consegue percorrer 17 mil quilómetros sem escalas. Espera aí, 22 horas? 22 horas, sempre a trabalhar, porque aquilo não se pode desligar. 17 mil quilómetros sem escalas. Sem escalas. Isso é bom. É bom e que para facilitar a vida às pessoas, não é? Sim, imagina que queres ir almoçar a Melbourne ou a Sydney, não é? Não custa nada, não é? É o tirinho agora, direto. O objetivo é mesmo esse, é fazer o trajeto Sydney-Londres em 22 horas sem escalas. Esta rota deverá começar em outubro de 2027. Foi feito o primeiro voo de teste, 19 horas, de França até a Austrália. Caso se consiga concretizar este trajeto de 22 horas, vai bater a viagem aérea mais longa do planeta, entre Singapura e Nova Iorque, que corresponde a 19 horas. Olha, eu acho bem. 22 horas, 17 mil quilómetros diretos. Levas um livro, levas a Odisseia. Olha, levas a Odisseia. Faz-se bem, não é? Faz-se bem. Quando chegares ali a Sydney, pelo menos o Ulisses já deve ter despachado o Ciclope. Sem spoiler alert. O Miguel Viterbo Dias vai regressar às 6h30.